Estamos de volta, turma boa, aqui no Instituto Fastef. Meu nome é Eduardo Maciel, nós estamos caminhando juntos, crescendo um pouco mais na graça, crescendo um pouco mais no conhecimento. Eu espero que você esteja crescendo junto comigo. A nossa aula de hoje é a aula de número 3. Hoje nós vamos falar dos livros poéticos. E se porventura você não assistiu à aula 1, se porventura você não assistiu à aula 2, então você pode buscar no teu grupo de alunos aí as primeiras aulas, as aulas 1 e 2, para que você possa então ter o estudo que nós fizemos do livro de Salmos, que foi semana passada, na aula passada, aula 2, e também o estudo que fizemos no início, que foi o estudo de Jó. Todas essas duas aulas estão gravadas no seu grupo de alunos e você pode acompanhar com a gente tanto Jó como também a aula de Salmos. Hoje nós já chegamos ao livro de Provérbios, o terceiro livro do nosso grupo aqui dos livros poéticos. Provérbios, ele traz a beleza da sabedoria. Provérbios é um livro estritamente que fala de sabedoria. Provérbios de Salomão, apesar de haver outros autores também, mas Salomão foi aquele que escreveu a maior parte dos provérbios. Ele traz para a gente muita coisa sobre sabedoria, muitas doses de sabedoria, e essa beleza da sabedoria nós vamos ver a partir de agora. A teologia que nós podemos fazer de Provérbios é um códice da sabedoria. Quando falamos em códice, falamos em livro, falamos em rolo, falamos em pergaminho, lá das aulas de origens bíblicas. Como ler Provérbios, entendendo que é um livro poético? Como compreender Provérbios, porque tem muito dito ali que funcionava, fazia todo sentido na época que foi escrito? Como aplicar os provérbios na pós-contemporaneidade? É o livro mais prático do Antigo Testamento. Então hoje a gente vai fazer uma análise exegética, histórica e cristológica sobre tudo aquilo, em especial, que Salomão escreveu juntamente com outros escritores, juntamente com outros colaboradores. Nós sabemos que não foi apenas o Salomão quem escreve Provérbios, mas sabemos que ele escreve a maior parte desse livro e que ele tem uma colaboração que é algo muito importante em Provérbios. O título e a origem, Provérbios, vem de algumas palavras. No hebraico, Mishlei, de Mihal, um exemplo de parábola, de ditado. Alguns hebraístas atribuem o termo ao sentido de governo ou princípio regulador, porque a própria vovó também fazia isso no passado, né? Com os seus ditos, com os seus ditados. Lembra dos ditados da vovó? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Quem se ajunta com porcos, farelo come. São ditos, são provérbios populares que Salomão traz isso com muita sabedoria. Nós temos também do grego paroimiai. Paroimiai é o título que foi adotado pela tradução da Septuaginta ou Septuaginta, né? Os 70 sábios que traduziram a Bíblia do hebraico para o grego,
preservando o sentido desses ditos chamados sapienciais e também parábolas. Então, muito cuidado na interpretação dos provérbios de Salomão, para que você não venha se equivocar e não fazer a justa interpretação de um livro poético, de um livro sapiencial e em algumas partes aí parábolas. E temos ainda, Márcia, o debate de Jâmnia. Os rabinos, no século I, discutiam se iriam excluir ou não excluir o livro de Provérbios das Sagradas Escrituras por uma aparente contradição no versículo 4 e no versículo 5 de Provérbios 26. Eu vou até abrir a minha Bíblia aqui e a gente pode ler esse texto de Provérbios, capítulo 26. Provérbios 26, eu vou ler na nova versão atualizada, tá? A NAA, Nova Almeida Atualizada. Provérbios 26, verso 4 e verso 5. Há uma aparente contradição aqui, mas somos nós que não sabemos ler como deve ser lido. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Então a gente não deve responder pessoas insensatas, pessoas ignorantes com a mesma ignorância. Aí o 5 tem uma aparente contradição. Responde ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Então aqui tem muita gente que questiona. Responde, como diz o verso 5, ou não responde, como diz o verso 4. Na realidade, existem períodos. A Bíblia diz que tem tempo de falar e tempo de ficar calado. Então, em alguns momentos, você tem que responder, porque quem cala consente. Em outros momentos, é melhor deixar ficar falando com seus dedinhos, porque não vai adiantar nada a gente querer, muitas vezes, retrucar, querer introduzir uma ideia na cabeça de alguém e esse alguém, ele não ser partícipe dessa ideia. Vamos falar sobre a autoria do livro. A Priscila chegou aí. Boa noite, Priscila. Quem escreveu Provérbios? Salomão. Ele é o autor principal. Ele é o compilador dos capítulos 1 até o capítulo 24. Lembrando que Provérbios tem 31 capítulos. Então, do 1 ao 24, quem compilou foi Salomão. E também ele é o autor do capítulo 25 até o capítulo 29. E ele teria escrito aproximadamente mais de 3.000 provérbios. Só que não temos os 3.000 provérbios na Bíblia, né? Apenas os provérbios canônicos, que são esses 31 capítulos que chegaram até nós através da Bíblia Sagrada, demonstrando que não é o acúmulo de conhecimento que nos torna sábios, mas colocar em prática aquilo que estamos recebendo. Podem até ser porções pequenas, mas se você coloca em prática, é isso que faz de você uma pessoa sábia. A sabedoria não está em conhecer a letra, a sabedoria está em colocar tudo aquilo que nós conhecemos em prática. E qual é a diferença, professor, de autor para compilador? O autor,
ele usa as suas próprias palavras. É como se fosse na música, né? Um compositor. O autor é um compositor na música, usando suas próprias palavras. E o compilador é aquele que junta vários escritos, faz um resumão, faz uma resenha, faz uns comentários e acaba sendo ali uma voz que ecoa, uma voz que reverbera. Então, muitos provérbios são de autoria total de Salomão, foi ele quem criou, e outros ele compilou, ele reuniu ali provérbios que se falavam muito na época dentro daquela cultura. Tem outros autores? Tem. O autor, por exemplo, do capítulo 30 de Provérbios é Agur. E o autor do capítulo 31 é o rei Lemuel. Que alguns creem, né, que esse rei aí nem existiu. Lemuel nada mais é do que um pseudônimo de Salomão, um apelido de Salomão, um nome artístico de Salomão. Alguns acreditam assim, outros acreditam de fato que o Lemuel ele existiu. Teorias à parte, a quase totalidade desse livro é sim de autoria do rei Salomão. Falando um pouco sobre datação e contexto histórico na época de Provérbios, a gente faz uma linha do tempo porque é sempre bom essa linha do tempo para elucidar e para nos localizar em tal momento da história. Em 950 a.C., quase 1000 anos antes de Cristo, se inicia a composição do livro de Provérbios durante o reinado do rei Salomão. Ainda era o Reino Unido. Salomão foi o último rei da monarquia unida, depois o reino dividiu. E aqui foi o ápice da sabedoria israelita. Por que o ápice? Por que o cume? Por que o clímax, o ponto mais alto? Porque o próprio Salomão pede para Deus sabedoria. Podia pedir a destruição dos inimigos, podia pedir muitos recursos, muitos tesouros, muita coisa, mas ele pediu sabedoria, que com sabedoria a gente adquire todas as outras coisas. Depois nós temos um período intermediário, é um período de acúmulo, de compilação progressiva, de reunir ali os provérbios, catalogar os provérbios, desses ditos sapienciais ao longo de gerações. Então não é um período de produção, mas é um período de acúmulo de conhecimento, é um período de triagem, o que entraria e o que não entraria nesse livro, porque tem muita coisa, até mesmo num filme, né? Você vai ver um filme hoje tem 1h30, 2 horas. Filme longo aí tem 2h30, 3 horas no máximo. Mas eles não rodaram, eles não gravaram só aquilo. Foi gravado muito mais cenas daquele filme, daquela produção. Um filme talvez de 2 horas foi gravado 10 horas, 15 horas de cenas. Só que ali eles vão pegar os melhores trechos, os melhores takes, vão selecionar, vão juntar, vão compilar e vão levar lá para o cinema. Esse período intermediário foi essa composição do grupo do livro, agrupando ali os 31 capítulos. E um terceiro momento é a redação final, é a conclusão, aproximadamente em 725 a.C. Esse foi um período que o reino já estava dividido, o reino de Judá, o reino de Israel, um pouco antes do exílio
babilônico, 100 e poucos anos do exílio babilônico, aonde Israel foi saqueada, Israel foi destruída e eles ficaram ali 70 anos no cativeiro babilônico. Então são esses 3 grandes momentos, esse é o contexto histórico ali da confecção desse livro chamado Provérbios, Provérbios de Salomão. Esses foram os momentos. O livro foi escrito ao longo de mais de 2 séculos, refletindo a tradição sapiencial de Israel em sua plenitude histórica. Repetindo, a Vanessa chegou, está por aí também, foi o período de maior sabedoria, de um apogeu no sentido de sapiência, de sabedoria da história judaica. E aqui nós temos uma arquitetura da sabedoria chamada hebraica, porque Provérbios é mais do que uma coletânea de máximas morais, de ditos morais. Provérbios, na verdade, turma, é um guia pedagógico, teológico e existencial. Pedagógico por causa do ensino, teológico porque Deus está ali, e existencial porque todos nós temos as nossas dúvidas, todos nós temos os nossos dilemas, todos nós temos os nossos períodos de crise existencial. Então esse é o intelecto teórico do livro de Provérbios. Mas além disso, nós temos o Mashal, que no hebraico significa comparação. Uma verdade concisa, desenhada, dentro de um paralelismo para cravar na memória e revelar o homem interior. Então, essa comparação, esse Mashal de Provérbios, você vai ver muito. Na casa do justo tem isso, isso e isso. Na casa do ímpio tem aquilo, aquilo e aquilo. Na vida do insensato acontece isso, isso e isso. Na vida do sábio acontece aquilo, aquilo e aquilo. Sempre essa comparação. Nós temos uma prática cotidiana, nós temos uma reverência divina e unindo intelecto teórico, prática cotidiana e reverência divina, nós temos a sabedoria, a natureza do Hokmah não se reduz ao acúmulo intelectual, conhecer todos os livros, conhecer todas as letras, mas a capacidade da prática, do viver de um modo justo, de um modo prudente. Já dizia a vovó, o seguro morreu de velho. É justamente essa prudência, é justamente essa sabedoria, é justamente prever as coisas antes de acontecer. Tem gente que não tem prevenção nenhuma e aí as coisas acabam acontecendo na vida dele, na vida dela, depois ele vai culpar Deus e o mundo. Esse logos espermáticos é a semente da sabedoria que Deus espalhou em várias culturas, que aqui em Provérbios é resgatada, refinada e centrada na aliança com Deus. Então é óbvio que pessoas que têm a cabeça no lugar e que são pessoas reflexivas, pessoas sábias, vão viver muito melhor do que aquelas pessoas que não têm sabedoria nenhuma, gente que paga para ver em todo momento e que vive a vida curtindo adoidado como se o mundo fosse acabar amanhã. São dois perfis, né?
O perfil das pessoas que são sábias, prevê, prudentes, e o perfil da vida louca. Tem gente que é vida louca. É uma expressão muito usada aí no Rio de Janeiro. Fulano é vida louca. É porque não pensa em nada. Ele quer curtir o hoje e o agora. Sabedoria zero. Os objetivos no livro de Provérbios é ensinar as novas gerações. Provérbios é uma enorme aula onde o sábio transmite o seu conhecimento sobre a natureza, sobre o homem, sobre Deus, formando o caráter e discernimento dos mais jovens. Porque quem são as novas gerações, os mais jovens? Nossos filhos, nossos netos. Eles vêm a esse mundo e eles não têm noção de ética, eles não têm noção de moral, eles não têm noção de que o meu direito termina onde começa o seu, eles não entendem o que é conviver em sociedade. Tudo isso, a sabedoria de Provérbios traz para nós. Tudo isso é muito importante para que a gente possa forjar caráter das novas gerações. E também o objetivo do livro é advertir contra os impulsos carnais, alertar sobre os riscos, orientação sobre a vida, entender os desejos da natureza caída, pecaminosa, apontando sempre o caminho da retidão, do temor do Senhor. Não é para ficar condenando tudo e todos. Você vai queimar no mármore do inferno. Não, não é isso. Não é um livro condenatório para mandar as pessoas a uma condenação. Nós nem somos juízes. Como é que a gente vai condenar alguém, mandar alguém para o inferno, se nós não somos juízes? Mas existem pessoas que acham que isso é advertência. Não. Advertência é você chamar atenção, pedir para abrir os olhos, pedir para a pessoa tomar cuidado, principalmente com os desejos da juventude. Quantas besteiras nós, que somos um pouquinho mais velhos, teríamos evitado na nossa vida se tivesse alguém para nos orientar, se tivesse alguém para sentar com a gente. A gente cometeu muita besteira na vida porque não tivemos ali uma advertência, um cuidado, um carinho para que alguém pudesse nos orientar naquela fase tão difícil de descoberta do mundo. O alicerce de Provérbios é o desenho de uma árvore. Muita gente só olha do tronco para cima e esquece que debaixo da terra existem raízes. O alicerce é o temor do Senhor, que é o princípio do conhecimento, o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7 vai dizer que os loucos desprezam essa sabedoria, desprezam essa instrução. Nós não podemos desprezar. Vanessa, Márcia, Luciano, Priscila, Paulo e a turma que está comigo. Gente, princípio da sabedoria é temer a Deus. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Deus vai me lançar no inferno, agora eu estou perdido. Não. Temer a Deus é você respeitá-lo como um pai. É aquela voz que ecoa e que nos faz lembrar quando nós estamos trilhando uma rota errada. Os frutos
desse alicerce são visíveis: conhecimento, prudência, para você escapar das armadilhas da vida, das ciladas da vida, viver uma vida irrepreensível, ter um bom siso, não ter do que se envergonhar. A pior coisa que tem na vida de alguém é alguém que tem que ficar toda hora pedindo desculpa, pedindo perdão, se excedendo com alguma coisa. Olha, é ruim isso. Uma pessoa que vive no erro, uma pessoa que vive uma vida repreensível, é horrível. O ideal é você e eu vivermos uma vida sem nenhum tipo de bronca, sem nenhum tipo de chamada de atenção. O que não é o temor do Senhor, né? Um pavor paralisante, medo de Deus, porque ele vai te lançar no inferno, não é isso? Submissão por terror. Deus é Pai, Deus é amor. Servidão por medo de punição, como o servo mau da parábola dos talentos. Temer a Deus não é isso. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é honrá-lo, é respeitá-lo. O que é, então, temer a Deus? Essa raiz, esse alicerce. Um profundo respeito, um profundo amor, que teme entristecer ou ferir o coração do Pai. É o ódio e a repugnância divina pelo mal, pelas coisas da carne, pela arrogância, pela soberba. Existem tantas pessoas que você conhece que não têm raízes em Deus e você identifica isso pela sua arrogância, pela sua prepotência, pela sua autossuficiência, por se achar melhor muitas vezes do que todo mundo. Nós não somos melhores que ninguém, nem piores. Nós somos filhos de Deus, amados, justificados, reconciliados. Então é um grande erro achar que nós somos superiores. Ah, mas eu sou pastor, me respeita. Grande porcaria. Ah, mas eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou presbítero. Grande porcaria. Seria melhor que você temesse a Deus, seria melhor que você praticasse a humildade. Porque Deus dá graça aos humildes, mas os soberbos ele até rejeita. Anatomia do livro de Provérbios. Um projeto geracional. Conselhos que passam de pai para filhos. Provérbios não foi escrito em uma única sentada. Foram mais de 200 anos de compilação, autoria. É uma curadoria de tradições sapienciais que foram preservadas, que foram filtradas por Salomão e que foram organizadas dentro do povo da aliança. Então, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós temos um prólogo sapiencial. São longos discursos de pai para filho e a introdução de uma sabedoria personificada. Até o versículo 9, parece que nessa linguagem, nessa figura de linguagem, a sabedoria acaba se tornando uma pessoa. Há uma personificação da sabedoria.
Do capítulo 10 até o 22, tem uma coleção salomônica, a coleção de Salomão, que é considerada clássica. Aqui está a essência da sabedoria de Deus, da sabedoria que Deus deu a Salomão, suas máximas concisas de uma única sentença. Então, aqui do 10 ao 22 é o suprassumo, é toda a sapicência desse grande homem de Deus chamado Salomão. Do 22 ao 24, nós temos palavras dos sábios, e aí são vários diálogos de uma sabedoria universal. Tem exemplos aqui da tradição egípcia e da tradição de outros povos aqui. Amenemope. Do 25 ao capítulo 29, nós temos os homens de Ezequias, uma segunda coleção salomônica, copiada, preservada pelos escribas do rei Ezequias, séculos depois. Então, Salomão pega toda aquela sabedoria dos homens de Ezequias e faz uma compilação. E o 30 e o 31 é o fechamento. São os oráculos finais de Agur, de Lemuel, e o assombro de Agur e a instrução da mãe do rei Lemuel. Então, esse é o projeto dos 31 capítulos de Provérbios. Inclusive, se tiver um mês como agosto, que tem 31 dias, dá para ler um capítulo de Provérbio por dia, e você, quando finalizar o mês, vai estar muito mais sábio do que quando iniciou o mês. Fazendo o esboço do livro, nós temos a primeira parte, com louvor à sabedoria e a exortação para a juventude, benefícios e contrastes. Segunda parte do livro, nós temos uma coleção de Salomão com antíteses e paralelismos. A terceira parte de Provérbios, nós temos as palavras dos sábios. E a última parte, que é a finalização desse esboço, nós temos os Provérbios de Salomão, pelos escribas, as palavras de Agur, as palavras de Lemuel, e o acróstico da mulher ideal, a mulher virtuosa. Professor, o que é acróstico? Acróstico é você iniciar frases com cada letra do alfabeto. A Xuxa tinha até uma música que era toda em acróstico. A Xuxa cantava A de amor, B de baixinho, C de coração. E aí ia o alfabeto todo, iniciando com palavras. Isso é um acróstico. Maneira mais simples de entender os acrósticos são palavras que se iniciam com cada letra do alfabeto. E o capítulo 31 da mulher ideal, a mulher virtuosa, é construída assim dentro do alfabeto hebraico. Temos a hermenêutica de Provérbios, que é diferente de promessas absolutas, porque um erro fundamental que muita gente que lê Provérbios comete, é uma chave até de interpretação errada, de hermenêutica errada, é que muitos acham que Provérbios é um contrato, é uma promessa contratual. Faça isso que eu vou te dar aquilo. Não. Provérbios não é um contrato. Provérbios é um padrão de sabedoria. Então nós lemos uma lei tóxica aqui, uma lei absoluta, uma interpretação equivocada
em Provérbios como se fosse um texto blindado, como se fosse um toma lá da cá. Se eu fizer A, Deus é obrigado de me dar B. Gente, Deus não é obrigado a te dar nada. Ah, mas eu dou o dízimo e está escrito que ele vai abrir a janela dos céus. É uma promessa. Gente, Deus é soberano. Tem pessoas que vão dar o dízimo, as ofertas e vão viver a vida toda morando de aluguel. E vão viver a vida toda andando de Uber. Quer dizer que Deus não cumpriu a sua parte do acordo? Esse contrato, essa leitura tóxica, ignora a teologia de Jó, ignora a teologia de Eclesiastes, que é a teologia do sofrimento, porque sofrimento faz parte da vida do povo da promessa. Ah, eu quero viver uma vida só de felicidade. Então você vai ter que se mudar para Disney e ficar lá com o Pateta, com a Minnie, com o Mickey, com a Cinderela. É uma vida de fantasia. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Gera a teologia da prosperidade. Com a teologia da prosperidade, Paulo, gera frustração, gera crise de fé. Quando o inesperado acontece. Quando que o inesperado acontece? Quando vivemos desemprego, morte, Covid. Os imprevistos acontecem, os infortúnios acontecem. Isso não quer dizer, Priscila, Vanessa, Denise, que eu sou mais crente ou menos crente. Porque coisas ruins acontecem com gente boa. Agora, quando a gente faz uma hermenêutica mais inteligente de Provérbios, nós entendemos que dentro dessa leitura correta há uma bússola de padrões. Deus ele nos mostra a direção. Tratamos o texto como leis gerais da criação de Deus. Observamos a probabilidade de viver de maneira íntegra, que geralmente produz bons frutos. E a preguiça, o comodismo, a procrastinação tende à ruína. Eu não conheço nenhuma pessoa acomodada que se deu bem na vida. Quem é que se deu bem na vida? Quem veio de baixo, quem ralou, quem pegava trem, pegava ônibus, acordava 4:30 da manhã. Pega a biografia desses maiores empresários que a gente tem hoje, pelo menos no Brasil, muitos vieram de baixo. Muitos comeram pão que nem sei quem amassou aí. Exige, então, humildade, submissão epistêmica, neste universo que pertence a Deus. E a sua providência é inescrutável. Como assim inescrutável? A gente não sabe nem dar explicações de como Deus nos ama, como Deus nos supre, da onde vem o socorro, nas pequenas coisas. Ontem, um dos pastores lá da igreja, pregando, ele estava dizendo que saiu da igreja num culto de domingo, 10 da manhã, a esposa dele entrou no carro e disse assim para ele: poxa, amor, eu tô com uma vontade de comer banoffee. Banoffee é aquela sobremesa feita com banana. E aí ele pensou com ele: onde é que eu vou encontrar domingo
um banoffee para Michele, o nome dela é Michele. E aí eles procuraram lá nas docerias, não encontraram o banoffee. Quando ele chegou em casa, estava colocando o carro na garagem, uma funcionária deles, uma pessoa que trabalha lá na casa deles esporadicamente, que nem crente é, chegou lá, viu ele encostando no carro, se aproximou do carro, olhou, viu que ele estava no carro, viu que a esposa estava no carro, ela estava com uma travessa assim na mão. Aí ela disse assim: ai, Michele, que bom que vocês chegaram. Eu fiz uma sobremesa aqui de banana, um banoffee, e eu só pensava em você. Aí ele disse pra gente ontem: se Deus ele cuida até do banoffee da Michele, ele não vai cuidar de outras coisas para nós? Por que a gente vive tão ansioso pelo dia de amanhã? O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Gente, basta cada dia o seu próprio mal. Deus está cuidando de tudo. Nas pequenas coisas você vê o quanto Deus nos ama, o quanto Ele provê. A sabedoria em Provérbios, em relação ao livro de Salmos, vamos fazer uma comparativa? Provérbios traz um modo de viver. Não é um mero acúmulo de adágios, mas um modo de vida. Uma vida simples, uma vida profunda, uma vida se contentando com aquilo que é essencial, não supérfluo. Provérbios ele é um manual prático e vai abordar os temas morais, filosóficos da vida cristã. E o melhor exercício que eu tenho para praticar a vida cristã é: se Jesus estivesse no meu lugar, ele faria isso? Ele compraria isso? Ele falaria assim? Isso para mim é uma máxima. Se eu tenho que pensar duas vezes se Jesus no meu lugar faria ou não faria, então possivelmente eu não devo fazer. A sabedoria aqui em Provérbios invoca o aperfeiçoamento, porque nós estamos em construção, a gente precisa melhorar cada dia. Cada dia tem algo na nossa vida que precisa ser melhorado. O mesmo termo de Efésios para os dons ministeriais: santificar-se progressivamente. Ninguém nasce grande. Nada grande começa grande. Todos nós começamos pequenos, devagar. E ao longo do trajeto nós vamos desenvolvendo, vamos crescendo. Provérbios, na verdade, complementa Salmos e Salmos complementa Provérbios. Porque os Salmos, eles são verticais. É o homem se dirigindo a Deus e elevando a sua alma. Salmos são canções, são louvores, é adoração. Já o provérbio é horizontal. É o homem se relacionando com outros homens, tendo essa sabedoria compartilhada. Salmos é a nossa liturgia, é o momento do nosso culto, quando oferecemos a Deus o mais perfeito louvor. Agora, Provérbios é o dia a dia. É segunda-feira, é terça-feira, é quarta-feira, é quinta-feira, é sexta-feira. É lá no seu trabalho, é lá na sua empresa, é lá na sua vizinhança. Provérbios é horizontal.
Salmos é vertical. Dentro da crítica textual, nós temos o texto masorético e o texto da Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, feita, desenvolvida ali por pelo menos 70 sábios. É uma leitura extraordinária, mas que a gente deve comparar esses manuscritos antigos para captar a ênfase teológica nas traduções do hebraico para o grego, feita pelos judeus no período do helenismo, com uma tendência de teocentralizar o texto. Então, o que é o texto masorético? É esse aqui, ó. É eu colocar um escrito junto com o outro e comparar. Eu comparo esse com esse. Eu comparo esse com esse. Eu comparo esse com esse. Eu comparo esse com esse, com esse, com esses, com esse. Essa comparação, claro que é do mesmo assunto, tá? Não são assuntos divergentes, não. É o mesmo assunto. Mas essa comparação dos livros, dos provérbios, é o que nós chamamos de método masorético. E a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Então, por um lado, nós temos um texto hebraico, por outro lado, nós temos um texto grego. E olha como eles são complementares. Em Provérbios 16:33, no masorético, no hebraico, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Já quando traduziram para o grego, existem palavras que não existem no grego e vice-versa. Tem palavras que não existem no hebraico, no português, mas quando foi traduzido, olha como acrescentou: do Senhor procede toda a ordem dela. Então dá uma forte ênfase aqui em um determinismo teocêntrico. Se de Deus procede toda a ordem, toda a decisão, não adianta muito eu e você querermos fazer igual a Jonas, fugir da presença de Deus. Porque se eu subir aos céus, ele vai estar lá. Se eu mergulhar no mais profundo mar, ele também habita lá. Não tem como fugir de Deus, Márcia, Paulo Henrique, Priscila. Não dá para a gente fugir. Provérbios 18:22, no texto masorético, o que acha uma esposa, acho bem. Eu achei a minha, ganhei na loteria. Mas o texto da Septuaginta amplia. O que acha uma boa esposa, não é qualquer esposa. É uma mulher sábia, é uma boa esposa. Alcançou um favor do Senhor. Não é só o bem, é um favor, é uma graça de Deus. Então essa inserção de uma interpretação moralizante que estava ausente nos originais, agora, na tradução da Septuaginta, ela acaba sendo ampliada. Professor, a Bíblia tem contradições? Não, a Bíblia tem problemas de versões. Vários tipos de versão. Como superar esses problemas de versões? Tendo várias versões da Bíblia. Compra uma revista corrigida, compra outra revista atualizada, compra outra linguagem de hoje, compra outra NVI, NVT.
Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar tanta Bíblia. Hoje tem aplicativos que você consegue baixar com várias traduções da Bíblia. Então, sempre que você for fazer teus estudos, você acaba comparando cada uma das versões e cada uma com a outra vai ampliando. A praxis da sabedoria no cotidiano, a prática, enquanto aguardamos as moradas eternas, Provérbios nos ensina a organizar a vida terrena nos moldes divinos. Sabedoria pode ser aplicada em 4 dimensões. Primeiro, poder das palavras. Cuidado, boquinha, com o que você fala. Cuidado, boquinha. Número 2, integridade e riqueza. É melhor você ter um bom nome, não dever nada a ninguém, do que você chegar na igreja domingo, naquele carrão, aquela BMW, aquela Mercedes, e tá devendo Deus e o mundo, viver uma vida de aparência. Número 3, tecido social. Amor, contendas e relacionamentos. Existem crentes que não entenderam isso. E ele arruma encrenca com a família toda. E sabe quando essa família toda vai vir para Jesus? Nunca. Porque ele não tem testemunho nenhum. 4. A porta da honra. O caminho decente da humildade. Você sabia que na Bíblia nós temos alguns paradoxos? O menor vai ser o maior. O último vai ser o primeiro. Porta estreita, a porta larga. Aqueles que riem por último. Aqueles que são humildes de coração. Quando você for convidado para ir numa festa, não senta nos primeiros lugares, senta nos últimos. Tem esses paradoxos na Bíblia. É a porta da honra. É o caminho da humildade. O primeiro pilar é a arquitetura do verbo. Palavra exterior, aquilo que sai da tua boca. É o termômetro exato do homem interior. Porque a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Nenhuma ferramenta em Provérbios é tão afiada quanto a nossa língua. O prudente, através das palavras, cura e constrói. Porque ele tem uma palavra certa no momento certo. É como se fosse uma maçã de ouro numa salva de prata. Agora, existe uma repreensão franca. Em Provérbios 27:5, é melhor a repreensão aberta, franca, do que o amor encoberto. Você sabia que o confronto também é um ato de amor, de responsabilidade, de lealdade? Uma amizade verdadeira não é só aquelas pessoas que falam aquilo que você quer ouvir, não. Uma amizade verdadeira, as pessoas vão falar o que você precisa ouvir. Igual Natan fez com Davi. Rei Davi, com todo respeito, o que merece um homem que podia ter todas as ovelhinhas que ele pudesse, mas ele foi na casa de um homem que só tinha uma única ovelhinha e ainda tirou a ovelhinha dele? Davi rapidamente, de maneira implacável com os erros dos outros, disse: esse homem merece a morte. E o Natan, que era amigo de Davi, mas era a voz profética, disse:
esse cara é você. Falando de Urias, falando de Batseba. É melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. O insensato, através de palavras, contenda e ruína. O tolo é precipitado, despeja sua estutícia, sua estupidez e destrói relacionamentos íntimos. Por quê? Porque não guarda a língua dentro da boca. Ah, mas eu sou assim mesmo. Pronto, falei. Não deveria. Deveria ter os frutos do Espírito. E um do fruto lá é domínio próprio, mansidão, temperança. O perigo do embate. Provérbios 17:12. Melhor é encontrar uma ursa roubada dos filhotes do que debater com insensatos. Diz que um tico tolo garante tragédia mútua. Há momentos que você tem que deixar a pessoa acreditar naquilo que ela quer. Porque eu digo para o tolo, isso aqui é água. E o tolo diz, não, isso aí é café. E eu digo, não é café, é água. E o tolo diz, é café. E eu digo, é água. E ele diz, é café. Gente, eu não vou convencê-lo. Existem pessoas que você, por mais que fale, ensine, desenhe, ele não é humilde. Ele não quer aprender, ele não quer rever. O segundo pilar é a economia do céu. A integridade versus a riqueza. Salomão ele foi o homem mais farto no seu tempo. Concluiu que a paz de consciência no travesseiro é o melhor capital humano existente. Existe uma balança. O peso da justiça moral é melhor um pouco havendo temor de Deus do que grande tesouro onde há inquietações. Provérbios 15:16. É melhor ser um pobre e andar com integridade do que ser um perverso de lábios e ainda ser rico. Provérbios 19:28-6. A integridade, ela traz um sono leve, traz um bom nome, que vale mais do que ouro depurado. Gente, existem coisas que são inegociáveis. Viviane, Luciano, Denise. Deus ele tem riquezas inesgotáveis, porém, princípios inegociáveis. Não tem nada melhor do que ter o sono dos justos. Sabe o que é o sono dos justos? A minha esposa diz que eu durmo igual uma pedra, minha esposa falou para mim. Porque se eu deitar agora, daqui 5, 10 minutos eu já fui falar com Abraão. E só amanhã de manhã. Eu durmo igual uma pedra. Não perco noite de sono preocupado, ansioso. Eu vou dormir. Ah, mas amanhã tem uma conta para pagar. Todo dia tem um boleto vencendo. Isso não pode tirar o meu sossego, a minha tranquilidade. Amanhã Deus proverá. A ilusão das riquezas, a ilusão do despojo, grandes rendimentos, tem que guardar, tem que guardar, tem que guardar. É bolsa de valores, é opção, é renda fixa, é comprar casa, comprar apartamento, é alugar, é fazer transações, é vender.
bens mal adquiridos, obtido por injustiça, corrupção, atalho, opressão. Como é que essa pessoa dorme à noite? Isso não oferece tranquilidade nenhuma, segurança nenhuma. Contra a flecha da morte, tem gente que anda cercado por seguranças, porque ele tem medo de sair na rua e alguém vier prestar conta com eles. Se tem esse medo de alguém chegar lá para fazer uma queima de arquivo, é porque tem culpa no cartório. A prosperidade sem Deus, sem a fundação do temor de Deus, é uma tragédia espiritual. Eu conheci grandes homens de Deus que eram até pastores. Eu conheci. E depois que se candidataram, foram para Brasília, se perderam. Tanta facilidade, tanto dinheiro, tanta corrupção. Era melhor viver sem 1/10 daquilo que eles conquistaram materialmente falando. O terceiro pilar é o tecido dos relacionamentos. Hoje nós vivemos uma desintegração do ser humano. O coração começa a se dividir com coisas e rapidamente vaza, contamina as relações familiares e sociais. Para muita gente, as coisas têm mais valor do que pessoas. Ah, vale quanto pesa. Não. Pessoas são infinitamente mais valorosas do que coisas. Ah, mas eu comprei um carro, meu carro é meu tesouro. Você só esquece de que daqui 10, 20 anos, a ferrugem, a traça, acaba com tudo. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. De um lado nós temos o ódio, do outro lado nós temos o amor. O ódio, ele excita conflitos, divide a casa, briga por bens materiais. Filho pródigo matou o pai vivo porque queria dinheiro. Não cura laços rompidos. Traz um banquete de carnes gordas, mas servindo com muita amargura, com muita contenda e destruição do lar. Gente, a melhor coisa que tem é ter uma casa cheia de filhos, de netos, de sobrinho, de primo, uma família unida. Pode não ser uma casa de rico, pode não ser um palácio, mas a maior riqueza é ter amigos, é ter irmãos, é ter relacionamento. E o amor? O amor, segundo Provérbios 10, 12, cobre uma multidão de erros, de transgressões. Quem é que nunca errou? Você também já errou? É melhor um prato de hortaliças onde há amor, segundo Provérbios 15, 17, do que banquetes onde há ódio. A simplicidade regada ao afeto supera o luxo frio. Eu duvido que essas madames que vão para Dubai, que vão para os Estados Unidos e compram bolsa da Gucci, e compram perfumes importados, e compram roupas da Dolce & Gabbana, eu duvido que essas pessoas tenham mais felicidades do que nós. A gente pode não ter uma bolsa de $100 mil, mas a gente tem Jesus, que é melhor
do que qualquer outra coisa, pode ter certeza. E no meio do amor e do ódio está o domínio próprio. Melhor é ser longânimo, segundo Provérbios 16:32, do que um herói de guerra. O verdadeiro herói não é aquele que conquista uma cidade, mas é aquele que domina o seu próprio espírito. Quantos valentões perderam a sua própria vida porque acharam que tinham um peito de aço, que era o super-homem, arrumaram briga por ciúme, por inveja, por ganância, e hoje estão aí debaixo de 7 palmos de terra. O quarto pilar é a porta da honra, é o galardão da humildade que Provérbios trabalha. Esse universo moral desenhado por Deus, que possui uma lei de gravidade inversa. O orgulho pesa no coração, derruba, mas a humildade abaixa paradoxalmente e eleva. De um lado nós temos a queda e a soberba, do outro lado nós temos a elevação e a humildade. Lembre-se, Deus, Ele levanta os humildes. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. Os humilhados, eles serão exaltados. Os humilhados, eles serão exaltados. Não importa se você tem sido humilhado por A mais B. O que importa é que verdadeiramente o seu coração pertence a Jesus. Finalizando a aula de hoje, Oséias 6:3, eu gosto muito desse texto. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva, chuva serôndia, que rega toda a terra. A mensagem central que nós estudamos hoje desse livro profético chamado Provérbios é inequívoca. O controle da vida está em Deus. Deus é o significado de toda a nossa existência. Conhecer o Senhor não é um exercício intelectual. Não são as pessoas mais inteligentes que conhecem a Deus. Mas é um caminho de santificação, é um caminho de beleza e de vida plena. Portanto, Viviane, Priscila, Márcia, Paulo, Denise, Vanessa e Luciano, busquemos a sabedoria. Busquemos o temor do Senhor. Vanessa, busquemos a vida prática, não a teoria. A letra mata, gente. Eu conheço um montão de teólogo aí que nem servir a Deus eles servem, porque ficaram presos lá na filosofia, lá nos livros. O importante é uma vida prática. Terminamos a aula de hoje. Eu vou deixar para vocês as minhas redes sociais, meu Instagram, entra lá, segue a gente. O meu YouTube, todo dia eu coloco o clube de leitura lá para você meditar comigo nas palavras do Cristo. O meu Facebook, tem o meu LinkedIn e tem o meu e-mail, caso você tenha alguma dúvida sobre a aula de hoje. Espero que você tenha recebido conhecimento avançado. Nos vemos na aula de número 4.